Olá, caro amigo do Atualidades do Direito. Estamos aqui para comentar um tema polêmico do Tribunal do Júri. Nós vamos falar sobre o homicídio sem cadáver. Existe homicídio sem cadáver? Existe. No plano processual, no plano das provas, é muito comum essa discussão. Porque há casos em que a vítima de um homicídio não é encontrada. Nesse caso, é possível a instauração de um inquérito policial? É possível o oferecimento da denúncia? Seria possível uma condenação criminal? Então, essas perguntas surgem, obviamente, porque nós não admitimos intrinsecamente a ideia de que alguém seja condenado por matar outra pessoa e essa outra pessoa ninguém sabe o paradeiro dela. Ninguém sabe se efetivamente ela morreu, porque eu não tenho um cadáver para periciar. Então, como fica a situação nesse caso? Estamos nos temas polêmicos do Tribunal do Júri, associado à questão do goleiro Bruno, mas aqui, repito, a importância não é tanto do fato, da notícia, e sim as consequências jurídicas e os comentários jurídicos que podemos extrair dessa situação. E agora, falamos já dos efeitos jurídicos da confissão e vamos falar do homicídio sem cadáver. Há muito que pode ser abordado e discutido por nós a respeito desse importante tema. Então, de cara, vamos fazer um raciocínio cronológico do fato para o direito. E aí nós vamos, com o passar do procedimento, trabalhando algumas questões importantes. Primeira delas, um homicídio é praticado, vamos partir dessa premissa, em que um homicídio foi praticado, só que o corpo da vítima desapareceu. Então, vou dar um exemplo concreto. Um homicídio é cometido, artigo 121 do Código Penal, só que o algoz, o homicida, ele arremessa o corpo da vítima num forno industrial ou num tonel de cobre derretido, né, em altíssimas temperaturas, onde não fica nem a poeira, não fica nem o resíduo do corpo da vítima. E nesse caso, como deve funcionar? Será que esse homicida, por anular totalmente os vestígios do corpo da vítima, ele ficará impune? Obviamente que não. O nosso sistema processual penal, nosso sistema penal, não poderia ser tão ingênuo, não poderia ser tão descuidado. Nós temos, sim, regras que regulamentam essa situação e que precisam ser observadas tanto no momento da criminalização primária, que é o momento de elaboração legislativa, quanto no momento da criminalização secundária, no momento de aplicação da lei pelo magistrado. Então, vamos lá, como fica essa situação? De cara eu já respondo para os senhores. Certamente, se a notícia crimes de um desaparecimento de pessoa for levada até o distrito policial, a autoridade policial ou o próprio Ministério Público, eles podem sim enveredar investigações, iniciar uma investigação para procurar essa pessoa, para buscar essa pessoa, para buscar notícias dessa pessoa. Então, de cara, não poderá ser afirmado que houve um homicídio, exceto se existirem testemunhas. Isso é importante. Então, por exemplo, eu sou testemunha ocular de um homicídio. Eu vejo o A matar o B com 6 tiros na cabeça. Todo mundo sai correndo, no dia seguinte não se encontra o corpo daquela pessoa que foi alvejada em hospitais, no IML, em necrotério, nada. A família não sabe onde ela está, mas vocês concordam que como existe uma testemunha que presenciou esse fato lamentável, poderíamos deduzir que a vítima morreu, já que ela desapareceu depois daquele quadro aterrador? Sim, é uma prova testemunhal. Mas como a prova testemunhal ela não é uma perícia num corpo, ela é um exame indireto. Então, quando falamos em exame de corpo de delito indireto, eu preciso da prova testemunhal, como bem defende Geraldo Prado. Eu preciso de uma prova testemunhal robusta, contundente, capaz de afirmar categoricamente que houve um fato, houve uma situação em que é possível deduzir
dessa situação que aconteceu um homicídio. Então, o primeiro ponto que nós podemos extrair é, sim, as investigações serão iniciadas e serão desenvolvidas em busca da localização dessa pessoa. Com o passar do tempo e com o não aparecimento dela, durante a investigação, pessoas são ouvidas, perícias podem ser feitas, não diretamente sobre o corpo, mas sobre situações e vestígios relacionados com a vítima. Por exemplo, eu posso encontrar o DNA da vítima no carro da pessoa que está sendo investigada. Eu posso encontrar o DNA da vítima na casa da pessoa que está sendo investigada. Isso já é um outro indício. O indício de que a vítima efetivamente esteve em contato com aquela pessoa que está sendo investigada. Então, eu já tenho um DNA, eu já tenho uma testemunha, eu tenho uma investigação que vai sendo construída. Outro ponto. Como eu posso ter certeza que a vítima morreu se ela simplesmente sumiu? Vamos supor que eu não tenho testemunha. Como eu posso ter certeza que ela sumiu? Hoje em dia, e aí é um comentário de Nelson Calandra, hoje em dia nós temos uma ampla publicidade de nossas vidas por conta da internet, por conta das redes sociais, por conta de conhecermos muitas pessoas, de termos uma rotina de vida. Então, se a pessoa desapareceu, ela não comparece ao trabalho, a família não tem notícia dela durante muito tempo, as redes sociais dela ficam inativas, a quebra de sigilo telefônico mostra que nunca mais ela conversou com ninguém ao telefone, não recebe, não manda mais e-mail para ninguém. Então, são indícios de que essa pessoa morreu, de que essa pessoa ficou offline, vamos dizer assim. Então, isso, somado à testemunha, somado ao DNA, somado a outras provas circunstanciais de fatos relacionados com a morte, podem sim caracterizar um conjunto de elementos de prova apto, forte o suficiente para viabilizar o oferecimento da denúncia. Então, a pergunta para você oferecer a denúncia, promotor de justiça, você precisa do quê? Eu preciso de prova da materialidade e indícios de autoria. Se eu tiver indícios de autoria extraídos dessa prova da materialidade, eu tenho um nexo causal entre o fato e o autor. E aí, mesmo que sejam apenas indícios, eu já consigo oferecer a minha ação penal, oferecer a denúncia. E o juiz pode receber essa denúncia, mesmo no caso de um homicídio sem cadáver? Perfeitamente possível. O recebimento da denúncia também leva em consideração o quê? A prova da materialidade, mesmo que por um exame de corpo de delito indireto, e indícios de autoria. Indícios de que aquela pessoa que está sendo acusada e que após o recebimento da denúncia será réu, ela tem indícios da participação dela no desaparecimento da vítima. Certo? Continuando, chegamos no momento processual, estamos no processo penal, e aí pergunto para você o seguinte: há regras no processo penal que permitem um processo de alguém por homicídio sem cadáver? Sim, nós temos dois dispositivos. O primeiro é o artigo 167 do CPP, que diz: na ausência de vestígios da morte de alguém, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Tranquilamente, como no caso que eu coloquei para os senhores. Tem uma testemunha que acompanhou aquele fato, outras testemunhas acompanharam fatos relacionados com o dia do desaparecimento da vítima. Também são indícios, também são provas indiretas relacionadas ao desaparecimento daquela pessoa. Então, todo esse conjunto testemunhal supre a falta dos vestígios. Portanto, quando analisamos a questão da confissão, nós dissemos o seguinte: a confissão não supre o exame de corpo de delito direto ou indireto, mas a prova testemunhal assim o faz, por força do artigo 167 do Código de Processo Penal. O artigo 158 fala da questão dos vestígios do crime, que a confissão não pode suprir. Mas somada à interpretação do 158 com 167, o que eu tenho como conclusão é o seguinte: a prova testemunhal pode ser utilizada e será utilizada na prática para suprir o exame pericial, o exame de corpo de delito feito no corpo da vítima que não foi encontrada. Então é perfeitamente possível
esse processo, a questão testemunhal, ela será muito importante, e aí a resposta final, vamos levar tudo isso que explicamos para a segunda fase do tribunal do júri. E ali existem algumas peculiaridades. Quais peculiaridades? Bom, no caso concreto, quando eu tenho um júri, eu já tenho o conselho de sentença com seus 7 jurados, os debates estão acontecendo, mas o corpo não foi encontrado. Então, qual é o trabalho da acusação? O trabalho da acusação é justamente fortalecer, enaltecer as provas indiretas, os indícios. Fortalecer o depoimento das testemunhas para que eles sejam ratificados em plenário, para convencer os jurados de que realmente existem provas, não diretas, mas indiretas, portanto indícios, de que aquela pessoa foi assassinada e de que o autor está sentado no banco dos réus. E o papel da defesa qual é? Colocar dúvida a respeito da força desses elementos de prova, da força desses indícios. Porque se os indícios não forem fortes o suficiente, continua a dúvida. E a dúvida no tribunal do júri é a grande arma da defesa. A defesa, contrapondo as teses de acusação, enfraquecendo o material indiciário que está sendo produzido em plenário, ele consegue ampliar as chances da absolvição do seu cliente. Então nós temos esse embate. Ninguém com 100% de certeza sabe se a vítima morreu ou não, porque o corpo não foi encontrado, mas existem indícios fortíssimos de que essa pessoa está morta e, portanto, a materialidade do crime estaria caracterizada. O que é importante, pessoal, que vocês tenham em mente é o seguinte: os indícios comprovando a morte de uma pessoa não necessariamente comprovam a autoria desse crime. Isso é importante. Isso nós vamos usar bastante no comentário da terceira questão polêmica das decisões conflitantes no júri. O fato dos indícios, das provas indiretas, ratificarem a possível morte da vítima não significa que comprovam também a autoria. A autoria também precisará ser comprovada com provas, com indícios, com provas indiretas. É preciso sempre trabalhar com esses dois planos. O plano da materialidade, a vítima morreu, e o plano da autoria, foi o réu que matou, certo? Importantíssimo que vocês tenham essa noção de que os indícios valem tanto para comprovar a materialidade quanto a autoria. Então, é possível homicídio sem cadáver? Perfeitamente possível. No tribunal do júri, como fica a cabeça do jurado nesse caso? O jurado ele vai prestar atenção no que o promotor vai apresentar, vai prestar atenção nas teses da defesa, para, no momento do terceiro quesito, o jurado absolve o acusado, ele estar apto a responder sim ou não para exercer a sua cidadania como jurado, como verdadeiro magistrado, não togado, mas de fato, no caso do júri. Então, é possível que alguém seja processado, investigado e condenado por homicídio sem que o corpo da vítima seja encontrado? Responda tranquilamente sim, é possível, isso acontece, a lei permite e hoje, com o avanço tecnológico, com o avanço pericial, nós dispomos de muitos elementos de prova, de muitos indícios que facilitam a conclusão de que a vítima está morta, mesmo sem que o corpo seja encontrado. O que não é o caso da época dos irmãos Naves, que foram condenados injustamente por um homicídio e a vítima posteriormente apareceu viva. Naquela época era mais difícil. Hoje não. Hoje, com o avanço das comunicações, com o avanço das redes sociais e com o avanço tecnológico no plano pericial, as chances de um erro judiciário de tamanha monta são menores, portanto, é preciso valorizar, sim, tanto a prova testemunhal quanto a prova pericial nos indícios, nas provas indiretas a respeito dessa questão. Voltaremos na sequência para falar de um terceiro tema polêmico, as decisões conflitantes no júri. Se eu tenho um homicídio praticado em coautoria, eu tenho um desmembramento do processo, os coautores serão julgados por júris diferentes em datas diferentes. Se um condenar e o outro absolver, ou vice-versa, como fica a situação? É isso que iremos tratar no nosso próximo comentário. Até já.